quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua ao seu clarão refletir, é sinal que está na hora. É ele que chegou agora, já deu meia-noite. Tranca-rua é quem chegou aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada. E hoje com fé, companheiro e amigo leal, desfaz feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar, eu vi ao longe sua voz a ecoar. Tenho certeza que agora eu não ando sozinho. Seu tranca-ruas é dono do meu caminho. E toda vez que na rua eu caminhar, eu vi ao longe sua voz a ecoar. Tenho certeza que agora eu não ando sozinho. Seu tranca-ruas é dono do meu caminho. É dono do meu caminho. Apresentação do slide. Oi, Francis. Boa noite, Bruno. Motumbá, axé. Motumbá, axé, muito bem. Motumbá a todos, estamos dando início a mais um encontro, o nosso quarto encontro. Agora tem até nome, Gira de Saberes, Umbanda com Conhecimento, que bonito. Antes, né, da gente começar, vale lembrar que agora a gente está com um movimento ainda mais legal, né, que é o quê? No domingo, a gente está trazendo, né, esse estudo também da Umbanda, tem todo um cronograma, né, que será o quarto encontro também agora no domingo. E antes desse encontro, a gente já está tocando uns pontos, cantando, aprendendo a tocar o atabaque junto com o Marco. Então, sintam-se, né, convidados para estar aqui com a gente domingo e não apenas participando do estudo, mas também participando, né, da parte da curimba, desses aprendizados que o Marco vem lá de Bauru trazer para a gente e está ficando bonito esse movimento. E agora, já começando né, outro assunto, mas também totalmente relacionado, é que nós vamos estudar também na força da ayahuasca. Então, vai começar agora no sábado esse estudo, né? A gente está fazendo já o estudo no sábado, fazendo o estudo dos toques no sábado, desculpa, o estudo dos toques no domingo, e vamos fazer também o estudo dos toques de tambor, maracá e atabaque no sábado, depois do ESA. Vai começar às 19 horas, então vai ser à noite. A ideia é que a gente consiga montar uma fogueira bem bonita para que a gente já faça esse movimento. Algumas pessoas que estão inclusive aqui participaram de um movimento parecido no ano passado, junto com o Léo. Então a gente fazia o quê? A gente consagrava um pouco de medicina, abria, né, os trabalhos e tocava ali junto com a playlist, né? E agora a gente está fazendo um novo formato junto com o Marco, mas abrindo, porque ano passado foi um trabalho mais fechado, né? Era o começo. Então sintam-se à vontade também. A duração desse trabalho no sábado para aprender a tocar tambor, para aprender a cantar, para aprender a tocar o maracá e o atabaque é de 3 horas e apenas uma dose. Tá? Então é para quê? É para que a gente consiga, né, ter mais facilidade ali conectado com a Madrecita Ayahuasca e receba, além dos ensinamentos que a gente já recebe durante uma cerimônia, para que a gente enraize e tenha maior facilidade, assim como os indígenas aprendem a tocar violão. Tá? Então, só passando para vocês aí. Se vocês ouviram, manda um joinha para mim para eu ver que vocês estão ouvindo, senão eu sinto que falo sozinho aqui.
Ah, maravilha, maravilha. Muito obrigado. Então, vamos dar início a mais uma aula. Antes disso, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, até de uma aula anterior, aí, um encontro, né, que a gente teve? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acredito que ninguém queira fazer pergunta alguma, então vamos iniciar. Hoje falaremos, né, das representações visuais dentro da Umbanda, já falamos um pouquinho, vocês percebem que é uma crescente, tá? Então a gente tá fazendo uma crescente bem devagarzinho mesmo, começando do beabá. Então não é um estudo ainda aprofundado, mas que pode ser que nunca ninguém tenha dito essas coisas para vocês. Então vai ser muito especial, né? Principalmente quando a gente começa a trazer até mesmo uma parte, né, litúrgica, falando, explicando como que funciona, né? Existe uma ordenança ali, existem sinais, existem sigilos. Então a gente vai estar falando sobre essas representações visuais, os seus significados. Falaremos sobre os pontos cantados e os escados e qual a função disso tudo. Primeiramente, o que vale a gente lembrar, tá? Sempre que a gente traz um trabalho de umbanda, uma gira, um terreiro ou qualquer espécie de trabalho espiritual, existe um propósito, né? Existe uma intenção, mas o que eu quero focar aqui hoje é que, além desse propósito, que muitas vezes é o tema, né, a temática da coisa, a temática desse encontro, da reunião, é que todas essas representações visuais, elas têm um propósito, um fundamento, existe uma linguagem própria, né, que ela transcende as palavras. Então, como a gente já mencionou mesmo, né, na Umbanda, essa linguagem ela vem por sentimentos, ela vem por emoções, ela vem pela escuta ativa, ela vem pela fala, pelos os ensinamentos e também vem por essa parte da simbologia. Tá? Então os pontos cantados também tem toda uma função, tem todo um simbolismo lá embutido nele, que nada mais é que ferramenta, né? São ferramentas de conexão para abertura de portais, para determinadas invocações, para afastamento de energias, proteção, cura. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. O que são símbolos? Né? Não adianta a gente falar da simbologia, de representatividade, se a gente não entrar. Né? O que são símbolos? São representações, grafias visuais ou simplesmente objetos que carregam uma determinada vibração, que carregam um determinado arquétipo. É uma força espiritual. Então eles acabam trazendo ali uma associação arquetípica e até mesmo por meio das entrelinhas de cada símbolo, por vezes alguns símbolos têm símbolos dentro de símbolo. Então isso traz uma escrita que é capaz da gente compreender alguns sinais, sabendo, por exemplo, da onde aquela determinada entidade vem, para que funciona, né, aquele portal, aquele símbolo. Então, o símbolo, ele são essas representações que a gente consegue trazer uma compreensão, trazer uma vibração energética. E as principais representações que é facilmente você enxergar dentro de um terreiro, né, dentro da Umbanda, até mesmo do Candomblé, são: primeiro, a gente vê a Pemba, né? A Pemba aqui eu só coloquei na questão do giz, que as entidades elas riscam, até mesmo o pai, a mãe de santo, né? O dirigente espiritual, eles desenham muitas vezes no chão ou em cima de um determinado recipiente para que traga, né, uma intenção através de um ponto riscado, através de um símbolo, através de uma mandala para aquele trabalho. Então a Pemba é aquele giz que por vezes é utilizado dessa maneira, como mesmo parece, né, um giz de cera, por exemplo, um giz escolar, só que é mais gordinho. Tá? Então tem
essa forma, esse formato de pemba e também em pó, que nós falamos no último encontro, que é mais caracterizado para limpeza espiritual, para abertura também dos canais mediúnicos. Fora isso, tem lá a representação, né, de pontas, lanças, flechas, trazendo a força dos caboclos, né, que busca ali também, sempre tem uma virilidade, né, uma bravura, uma defesa e às vezes até cura. Os caboclos eles trazem muito a verdade, né, muito o pé no chão. Então, sempre que tiver algum símbolo que remete uma lança, flecha, alguma ponta nesse sentido, pode ser, depende ali do conjunto, que a gente esteja falando já de uma força de atração de caboclo. A cruz, que vem trazendo essa proteção, essa fé. A cruz ela é muito usada pelos pretos velhos, né? Tem até uma questão forte aí do simbolismo, né? Da associação com outras religiões, na época que determinado guia, né, esteve em vida. Então a cruz ela sempre vai trazer essas alusões, né, de equilíbrio espiritual, material. E o próximo, estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas ela está sempre muito ligado com uma parte mais magística. E dentro de um terreiro, quando a gente vê essa estrela de 5 pontas, ela está associada aos elementos da natureza. Ela está associada a tanto um portal de acessar determinada dimensão, quanto de tirar qualquer acesso fazendo uma proteção, vedando ali aquele campo energético e espiritual. Os tridentes a gente vê muito, né, com o povo da rua, com os guardiões, Exus, Pombogira, Exu Mirim, e simboliza o domínio dos 3 mundos, né, o material, o espiritual e o mental. E também é utilizado como defesa, é utilizado também, né, como um movimento de ação, se for ali a intenção de invocar determinado guia, determinada entidade. Cada entidade possui o seu ponto riscado, cada entidade possui o seu simbolismo. E dentro do simbolismo, dentro da identidade, assinatura energética dos guardiões, todos eles possuem um tridente. Então, é possível também fazer essa atração, essa invocação através do símbolo do tridente. Guias, fio de conta, é como um amuleto, tá? Cada guia traz uma vibração de determinado orixá, de determinada linha, de determinada entidade, e funciona, além de ser como um amuleto ou um acesso de proteção, funciona também como um facilitador energético. Por exemplo, eu uso, né, essas 2 guias. Cada guia tem uma entidade, né? Cada guia é ligada a um orixá e é consagrada também pela entidade. E a entidade, como por exemplo, o caboclo tem a guia de caboclo, e a entidade que consagra a guia de caboclo deixa ali o axé dela, né, impregnado nessa guia. Então, quando você estiver com a guia, né, portando essa guia, esse fio de contas, você está atraindo também essa energia daquele caboclo, daquele guia, daquela entidade. Então, por isso que traz toda essa proteção e facilitação de conexão. E aí a gente tem um segredinho aqui, mas primeiro manda um joinha quem está acompanhando o raciocínio. Legal. Percebam que existem, né, por exemplo, a guia da esquerda, tradicionalmente, ela possui cor preta, cor vermelha, possui alguns outros símbolos também, que às vezes até mesmo o próprio guia, o próprio guardião, a própria guardiã traz. E se eu estou cantando, né, para Exu, louvando o povo da rua, chamando pelas pombogiras, a energia deles, ela é uma energia de esquerda.
E as outras, né, guias de energia de direita, elas, na minha concepção, dentro do que eu aprendi, elas não devem estar juntas. Por quê? Porque são energias diferentes. Tanto é que se você for numa gira de Exu, de Pombogira, com uma guia de Orixá, o seu Exu não vem, porque você está envolto a uma energia da direita. E aí, para facilitar a incorporação ou o transe mediúnico, é necessário tirar a guia do orixá, a guia do caboclo, a guia do preto velho. Então, isso é algo que vocês podem reparar na prática, principalmente quando a gente chama pelos Exus, ou eu estou com a guia dele, ou eu estou sem guia. Mas jamais eu fico com uma outra guia, porque eu sei que vai dificultar esse canal, vai ser mais complexo essa conexão. Vamos continuar. Velas. A vela a gente já comentou, né, um pouco, elas é como um canal telefônico ali, né, o nosso ponto de luz, ela representa isso, ela representa uma transmutação também, ela traz esse fogo sagrado que a gente já estuda dentro do xamanismo. Então ela abre esses caminhos como se fosse um grande portal, um grande meio de comunicação do astral. E temos os fumos, que aí envolve os charutos, os cigarros, os cachimbos, envolve também a defumação. E isso a gente vê, né, embora seja ali muito presente, a gente vê também muitas vezes em formatos associados a um simbolismo, né? E, por exemplo, é natural você ver assim como se vê um cafezinho em um altar, que ninguém vai tomar aquele café ali, existe esse simbolismo, existe o simbolismo do fumo, existe o simbolismo de deixar o charuto no pé de determinada imagem que remete aos guardiões, e isso é o simbolismo também que está ali, né, ativando, atraindo essa energia, ou até mesmo cumprindo um determinado papel que tem a ver com limpeza, tem a ver com chamamento, tem a ver com alguma espécie de assentamento energético referente a determinada linha de trabalho. Então, a gente trouxe aqui como simbolismo também, porque acontece dessa maneira também, tá? Não é somente quando o médium, né, ele está lá com o fumo na mão, não. Tem também esse simbolismo. E as ervas, a mesma coisa, tá? As pedras, os cristais, então isso tudo a gente até falou, mas a gente trouxe aqui como essa espécie simbólica, porque agora a gente começa a dar significados para isso, né? Não apenas, existe. Nós falamos, existe. Agora a gente está começando a trazer o que compõe a força do trabalho. Então tudo isso faz a egrégora. Isso tudo faz com que o axé reine, o axé plane nesse salão, nesse terreiro, nessa casa de axé. E qual que é a importância, né, do símbolo no ritual? Eles ajudam na abertura dos portais espirituais, muitas vezes são âncoras energéticas para a manifestação das entidades, como por exemplo, aí a gente pode começar a associar símbolos, né? Eu posso, por exemplo, chamar determinada entidade, chamar um preto velho, posso abaixar ali na frente da imagem dele. Agora a gente está saindo um pouquinho do formato terreiro, porque o terreiro você toca o atabaque, chama, né, o guia vem, mas fazendo uma conexão mais voltada ali para uma incorporação mediúnica. Eu posso deixar uma imagem, né, de um preto velho, que também por si só já explica esse simbolismo. Eu posso deixar o cachimbo ali do preto velho, trazendo essa âncora para que ele venha a se manifestar, e eu estou portando a guia do preto velho e eu fazendo a minha oração, chamando por ele. Isso facilita, isso traz como uma âncora energética para a manifestação da entidade. E, de toda maneira também, todos esses símbolos, eles vão ter uma ordenância, não somente de proteção, mas de algum
alguma espécie de direcionamento energético. Então, todos esses símbolos, eles terminam por facilitar essa comunicação entre o plano material e o plano espiritual. E é a comunicação também daquilo que a gente deseja, né? Se acontece um movimento dentro de determinado trabalho e eu preciso me zelar por uma estrutura, eu posso traçar um símbolo no chão ali e trazer uma invocação. Então, esses símbolos eles vêm para facilitar, né, para trazer a nossa voz, para enraizar e firmar a nossa intenção perante ao plano espiritual. Até aqui, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. A Tati levantou e a Letícia. A Tati acho que só permaneceu levantado. Pode falar, Milk. Então escreve aí. Queria saber a diferença da guia de proteção de trabalho e quando deve fazer elas. Tá, vamos ver se eu entendi, tá? Primeiro, existem guias, né? Primeiro, voltando um pouquinho. Todos os fios a gente chama de guia, tá? Fio de trabalho, fio de proteção, às vezes se confunde, tá? Se confunde não no sentido de tornar complexo, de tornar complicado. Se confunde no sentido de ser a mesma coisa. Quando eu devo fazer uma guia? Quem participou de algum movimento do Aruanda, possivelmente tem alguma guia que foi feita por nós, né? E essas guias que foram feitas por nós, elas representam uma proteção de determinada entidade. Elas representam uma vibração que tivemos acesso nessa cerimônia, para que você possa ter contigo e caminhar, né, sentindo essa força, trazendo essa proteção. Então, isso é um fio de proteção. Agora, um fio de trabalho. A diferença é que o fio de trabalho, quem vai fazer a consagração dessa guia, desse fio, ou vai ser o seu próprio guia, ou vai ser o guia-chefe de uma dirigência espiritual. Para quê? Para facilitar a comunicação do médium com a entidade. Essa é a diferença. Uma guia de proteção simples é algo que vai caminhar com você, que não está relacionado com uma entidade de trabalho. Já a guia de desenvolvimento, a guia de trabalho, ela está vinculada energeticamente com determinada entidade. Ficou claro? Beleza. Aí me vem uma outra questão. A minha guia de trabalho pode ser a minha guia de proteção? A resposta é: depende. Se foi o seu guia, o seu mentor que determinou que assim seja, assim vai ser. Tá? Então não vamos entrar também em paranoia, porque às vezes também tem uma orientação de guia de trabalho só se usa dentro do terreiro. Ok, mas pode ser que tenha exceção, principalmente com o povo da esquerda, eles costumam pegar e falar assim, usa essa guia enquanto você estiver em tal lugar. Então ela se tornou ao mesmo tempo uma guia de trabalho, uma guia de proteção. Deixa eu ver se tem mais algum. Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos continuar?
Então vamos lá. Pontos cantados, né? Os pontos cantados é o que a gente comentou antes de iniciar, né? Que a gente está aprendendo os pontos juntos, cantando os pontos juntos, batendo palma, o tambor. É a voz da espiritualidade, né? São cânticos sagrados que eles possuem uma função litúrgica dentro do trabalho. Eles possuem uma magia ali, né? É como um campo vibracional também. Então, os pontos cantados, eu já falei um pouquinho sobre a diferença de pontos e músicas em algum dos nossos encontros. Aqui nesse slide não tem, mas eu vou retomar, porque a gente está bem agora na questão de pontos cantados, né? Então, o ponto cantado ele vai ter um padrão energético, vai ter na letra alguns sigilos. Muitas vezes, o ponto cantado ele contam as histórias, as características de determinada entidade. Ele traz a linha de trabalho, ele traz ainda, muitas vezes, aonde que essa linha de trabalho atua. Então ela vem cheio de mistério nesses pontos. Às vezes a gente canta esses pontos e não se liga nisso. Mas se você prestar atenção no ponto que você está ouvindo, que você está cantando, você começa a entender ali, né, um monte de simbologia. Né? Não são simples músicas. Eu até coloquei isso, né? Eles carregam esses códigos, esses sigilos, esses mantras afro-brasileiros, né? São chamados, são invocações, tá? E através deles, os médios eles se harmonizam, os médios, os guias eles se manifestam, o campo vibracional do terreiro ele se expande, ele se direciona, ele vai se organizando. Existe ali, né, diferente quando a gente fala de algo mais sistêmico, que a gente fala de autorregulação, os pontos eles trazem esse direcionamento, ele vai organizando conforme a necessidade e a dirigência da curimba e dos dirigentes espirituais. E a diferença da música, né? Tem muita música que lembra ponto, tem muita música para os guias, para os orixás, né? É que não tem esses sigilos, não tem esse lado magístico da coisa, né? Tem som, tem musicalidade, que por vezes nos pontos não tem musicalidade. Então, se vocês forem até pegar dentro do YouTube, principalmente pontos mais raiz, né? Vídeos bem antigos, você vai ver, é uma voz que está cantando, que muitas vezes é totalmente desafinada, né? Não tem a musicalidade, mas tem ali muito mistério, tem ali muita conexão por trás de cada palavra, tem uma verdadeira intenção e não apenas música para agradar os ouvidos. Então essa é a diferença. Ah, Bruno, mas a música pode trazer a força do guia, pode trazer a força da entidade? Olha, o guia e a entidade, eles nos acompanham. Mesmo sem música, a gente já consegue sentir a força, sentir a vibração deles. E quando a gente coloca uma música que não é ponto, a gente está sintonizando lá na Rádio Aruanda, né? na Rádio Guias e Companhia. Então isso facilita com que a gente já consiga também sintonizá-los. Mas é totalmente diferente quando a gente fala de ponto cantado. O ponto cantado, o guia pode estar longe. A hora que a gente começa, a gente já vem sentindo essa aproximação. É como um chamamento. Funções dos pontos cantados. Chamamento, né? Convoca uma entidade ou linha espiritual. Abertura, né? A gente também canta aí para abrir os portais da espiritualidade, para abrir os nossos trabalhos. A gente tem pontos de proteção, de defumação, de descarrego, pontos de cura, né? Isso acontece muito também quando tem na linhagem dos pajés, na linhagem até mesmo dos caboclos, os pretos velhos, o Baluaê, né? O orixá da cura. Então
tem pontos específicos para cada movimento. E também para o encerramento. Tudo que a gente abre, a gente fecha, a gente sela os trabalhos, a gente agradece, né, fechando esses portais e encaminhando as energias para que a gente consiga trabalhar no decorrer da nossa semana. Uns elementos que compõem um ponto cantado, tá? Então a gente vê que começa a ter, né, algumas diferenças. O nome do orixá, o guia, a linha de trabalho, bem como uma saudação. Então é natural que a gente cante no ponto e tenha uma saudação embutida. Traz também elementos da natureza, falando da pedra, do vento, do mar, do fogo, da mata. E sempre vem junto, né, com algumas questões... não vou chamar de patuá, instrumentos sagrados também não é muito esse o nome, mas para entender ficou bom. Por quê? Instrumentos sagrados ele envolve o atabaque, ok, o agogô, né, o coquinho, o agogô, não sei se vocês conhecem, tem de um metal, né, como se fosse assim. Aí você tem uma varetinha que você bate aqui e bate aqui, tá? Chocalho e até mesmo a palma, por isso que instrumentos sagrados não encaixa muito bem, mas dá para entender, a maioria são instrumentos, mas a palma ela está incluída também nesse movimento do ponto. Então, mas eu não tenho tambor, ou eu não toco tambor, então eu não vou acompanhar o ponto. Bata a palma, a palma ela faz essa vibração se ampliar. A palma ela traz essa vibração também. A palma ela faz com que a sua concentração esteja ali ativa, esteja atenta. É muito ruim, por exemplo, quando você vê, né, uma corrente ali fazendo um trabalho profundo, especialmente de cura, e aí você vê que alguns médios começam a conversar, se distraindo. Tá? E eu não estou falando que eu nunca fiz isso, não. Tá? Eu estou falando que é ruim, você perde essa concentração, você perde essa energia, você não está ali presente. Então está acontecendo ali um trabalho e você não está presente. A partir do momento que você começa a bater palma ali com consciência, você está colaborando para aquele trabalho, ainda que tenha, né, outros guias, outras entidades ali se manifestando, fazendo alguma espécie de resgate ou eliminando determinado padrão energético. Então a palma ela é extremamente sagrada. Então quando vocês ouvirem dentro de um trabalho, ou quando um começar a bater palma, acompanhe, porque isso faz se dissipar as energias, isso faz a concentração e o padrão vibracional se ampliar. Até aqui tudo bem? Beleza. Agora a gente entra, né, num outro lugar. Só deixa eu olhar uma coisinha aqui. Tá, já vi. Agora a gente começa a entrar num outro lugar, que aqui é onde muita gente tem curiosidade, né? As pessoas elas gostam de decifrar esses pontos que agora chamamos de pontos riscados. Os pontos riscados, né? Lembra que eu falei da pemba? Então ele tradicionalmente, tá? É feito pela pemba. A gente encontra em livros, a gente encontra na internet. E são feitos pelas próprias entidades ou por determinado médio ali que, quando faz, ele tem uma função bem específica dentro de um trabalho espiritual, se não for o dirigente, inclusive, né? A dirigência, o zelador ali que costuma também trazer em algum momento essas escritas, esses pontos riscados. Eu coloquei aqui uma espécie de mandala, tá? Então, se vocês puderem observar aí no slide, né, que está em cinza, aqui é como se fosse a vibração que esses pontos riscados eles emitem. O que são, né, esses pontos? Eles representam uma assinatura vibratória das entidades, ou mesmo
uma assinatura de um portal energético para determinada finalidade. E aí é igual mandalas de tarô, né? Cada mandala é possível você trazer um trabalho ali magístico específico. Só que aqui no ponto a gente está escrevendo por símbolos, a gente está escrevendo pelo conhecimento que se tem, somando também ali, compondo uma mandala, fazendo a sua intenção. E esses pontos riscados, eles são recebidos, tá? Eles não costumam ser assim, eu criei aqui um, vamos ver se dá certo. Não, eles são recebidos ali, toda uma estrutura, sempre eles costumam vir em círculos, né? Vocês podem ver que tem alguns que são até abertos, mas aí é outra finalidade. Mas a maioria que se vocês verem no terreiro são bem específicos em formatos de mandala com alguns sinais dentro. Cada ponto riscado é único, tá? Principalmente aqui é importante a gente lembrar que temos ponto riscado de cada entidade. Inclusive, a gente utiliza isso para confirmação do guia incorporado. Então, quando você tem também assim um pouco mais de clarividência, um pouco mais de conhecimento sobre aquele ponto riscado e vem a entidade no médium e você entrega a pemba para essa entidade, para esse médium incorporado, fazer ali, né, o ponto riscado dele, fazer a assinatura dele, você consegue também identificar se esse médium ele está alinhado com esse guia, porque ali terão elementos que deve, né, remeter àquela entidade incorporada. Aí funciona como um portal de conexão. E temos um segredo aqui também. Os guias, eles não trazem assinatura, como que eu posso falar? Não é que não traz assinatura verdadeira, mas eles não trazem a assinatura completa que eles têm. Assim como numa fase de adaptação, quando a gente fala em nome do guia, né, que existe ali, aonde esse guia trabalha, né, qual que é é Exu das almas, Exu da rua, Exu do cemitério, enfim, tem esses nomes, eles não costumam trazer a assinatura que eles carregam ali, né, com todas as informações. Por quê? Porque ali é o nome deles, ali é a foto, é o carimbo, é a característica da atuação dele, ali é a característica onde tem toda a história dele. Então aquilo que a gente vê, mesmo eles fazendo, não é por completo, é apenas o que foi permitido para a gente ver. E o completo, se a gente pode dizer assim, a gente vê quando eles mostram para nós, mas a gente jamais exterioriza isso, porque isso não deve ser exteriorizado. Quem costuma ter esse acesso é só guia, médium e o dirigente espiritual. E fica aí. Jamais é colocado ali, né, em um papel, jamais é colocado ali essa simbologia completa desse ponto riscado, trazendo para a matéria, tá? Até aqui tudo bem? Beleza. Carregar a força da entidade, da linha de trabalho que será realizado. Ok. Funções dos pontos riscados. Abre os campos energéticos, portais, ativação de forças específicas, proteção, descarrego, cura, autorização e confirmação da entidade no trabalho, como eu já mencionei, blindagem espiritual, né, do espaço e dos médios. Aqui é bem legal, tá? E se vocês começarem a se aprofundar, até mesmo saindo assim, é um pouco arriscado, tá? Mas dá para fazer com segurança. Até mesmo saindo assim dos conhecimentos da Umbanda, vocês vão ver que existem mandalas de proteção, mandalas de conexão com guias, mandalas
que vedam um campo vibracional, fazendo com que você se conecte com determinado mentor, mas que também o que está fora, né, desse círculo não tem acesso a essas informações de comunicação. Parece meio doido, mas é normal, tá? Blindagem é encerramento e selamento do campo após o trabalho. Aqui também tem esse papel, né, de estar selando esse campo, como já mencionei, e até mesmo encerrando. Leitura dos pontos riscada, que é onde que, na maioria dos macumbeiros piram, né? Começa a criar coisa. Não tem um manual, tá? Tem a vivência de terreiro, tem o que as entidades dizem, né? E tem também, sim, algumas simbologias que hoje já é muito conhecido, né? Que você começa a associar com os orixás. Então você vai, pô, espada, se for espada assim é Ogum, se for espada assado é Yansan. Ah, se for a simbologia do coração é Oxum, né? Se for ali uma cruz, pode ser ali, né, o preto velho, o baloaê. Então depende muito, né, da conexão que você está fazendo, mas você aprende isso com os guias falando mesmo, tá? Interpretando esses fundamentos. E imagine só, pior que eu não trouxe nenhum ponto riscado aqui para vocês verem, mas eu vou mandar no grupo lá, tá? É um círculo com vários símbolos dentro. E esses símbolos dentro, eles trazem ali, né, uma vibração, muitas vezes eles trazem da onde que vem esse guia, qual o orixá regente que trabalha com esse guia, dependendo da quantidade de traços, dependendo da quantidade de sinais, menciona quais a ativação dele ali, né, da onde ele trabalha, dentro das linhas de padrões vibratórios, emocionais, energéticos, se trabalha nas almas, enfim, aí é um estudo muito mais, aí sim é um estudo aprofundado, tá? Até escrevi aqui um pouquinho, né, quantidade de direções, de traços, horizontal, vertical, diagonal, cruzamentos, né, tem uns cruzamentos também, círculos, espirais, presença de tridente, não, flechas, estrelas, ondas, setas, enfim, aqui é um universo que daria para escrever um livro só com essas simbologias. E cada linha de entidade tem uma escrita própria. Tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá? Podemos seguir? Amanda, Sidney, Lindóia, Francis, Miyuki, então vamos lá. Regina, Mônica. Aqui, né, eu trouxe um fechamento, né, quando cantamos um ponto ou riscamos com a pemba, não estamos apenas repetindo os gestos ancestrais, estamos ativando portais, estamos honrando forças, movimentando a energia no invisível. A Umbanda é uma religião viva, feita de som, de símbolo, de axé e de amor. Então que a gente possa honrar e compreender a grandeza dessa linguagem espiritual, que a gente consegue ter, né, estabelecer uma comunicação aqui do físico para o espiritual. É uma comunicação que a gente consegue trazer além das nossas emoções. É como se existisse a nossa fala, mas totalmente ligada com o nosso coração, exteriorizando através da nossa ação, do nosso movimento, do nosso manuseio. Então que a gente consiga sempre ter essa consciência quando a gente participa de um terreiro, né, que tudo ali existe uma simbologia muito profunda. Tudo ali traz uma ancestralidade. Umbanda é ancestralidade.
tá? Então, e outra, é tão profundo como, por exemplo, a Umbanda já é ancestralidade. E se você vê lá, né, o pretinho, ou o caboclo, ou qualquer outra entidade, trazendo uma força, um fundamento através do tabaco, aí pronto, imagina, o tabaco ele já está relacionado à conexão espiritual e à conexão com todos os seres da natureza. E aí você está em um lugar onde a própria ancestralidade está manifestando, apoiada numa ferramenta que traz ainda mais uma ancestralidade mais profunda, traz muito mais aprofundamento. Então isso tudo são coisas que, se a gente prestar atenção, a gente começa a sentir, começa a se familiarizar, começa a se tornar mais consciente do que está acontecendo. A gente começa a ficar mais equilibrado, né? Acho que é isso. Acho que eu não vou falar mais não, porque já falei muita coisa hoje, falando sozinho, não gosto de falar sozinho, mas aqui é a sensação, né? Embora vocês estejam ouvindo aí, o joinha é excelente pra mim, mas dá uma sensação que eu falo, e tô falando sozinho. Então, falem alguma coisa aí também, quem puder, que eu vou ficar contente aí de ouvir vocês. Dúvidas. Oi, Bruno. Fala, Marcia! Essa última fala sua faz muito sentido para mim, né? E explica, vamos dizer assim, muita coisa dessa conexão gigantesca que eu tenho com o tabaco e considerando que o meu trabalho tem a ver com ancestralidade, né? Então faz muito sentido isso tudo. E é muito interessante que a hora que eu sentei aqui, a hora que a aula começou, a primeira coisa que eu comecei a sentir aqui foi cheiro de fumo. Do meu lado aqui. Que legal, que legal. Muito obrigado, Márcia, por compartilhar, né? E eu também, sempre que eu tô em um trabalho, né, que a gente usa do tabaco, eu tenho essa lembrança de você, porque você traz isso, seja nos seus trabalhos sistêmicos, seja nos seus trabalhos mesmo ali, né, interno, o seu trabalho dentro de uma cerimônia. Então o tabaco é muito presente, né, e quem olha assim vê a ancestralidade em tudo que você faz. Alguém mais tem. Fala alguma coisa, Francis, que eu te vejo aqui. Cadê? Lindóia, muita gratidão por compartilhar esse conhecimento. É muito profundo, enche o coração. E fechou aqui, deixa eu continuar lendo. É muito profundo, enche o coração de alegria. Cada dia aprendo um pouquinho e amo cada vez mais. Eu que agradeço, né? Porque foi esse projeto. Foi um pedido mesmo, né? Um pedido não, acho que até um chamado que disse, ó, Bruno, tem que fazer, tem que fazer. E eu assumi, né, esse ano aqui, com esses encontros, até o final do ano, tá sempre fazendo, e tem resultados, porque às vezes, quando a gente está, né, em linha de frente com um determinado assunto, a gente não dá uma importância no sentido de a gente não tem ideia, eu não tenho ideia do quanto isso pode facilitar a compreensão de outras pessoas. Às vezes é como se existisse até uma espécie de banalização pelo conhecimento, porque eu acho que é algo simples e que as pessoas não terão interesse por aquilo, de tão simples que é. Então às vezes eu me vejo nesse movimento e esse ano eu trouxe, né, eu me permiti fazer, não, eu vou fazer e eu tenho certeza que para algumas pessoas isso vai trazer, vai somar. Então, esse movimento foi um chamado dentro da espiritualidade e para eu aprender também, né, eu aprender que o pouco que eu sei deve ser compartilhado, que outras pessoas elas vão poder somar e outras pessoas vão aprender com isso. Miyuki, muito obrigada pela aula. Minha dúvida surgiu porque recentemente já tive 2 sonhos que meu Exu se apresentava e depois ficou na minha cabeça a imagem de uma guia. Não sabia se devia fazer ou não. Então, a questão de fazer guia para a entidade é que eu não sei como que tá, Miyuki. É importante ter um acompanhamento, tá? É importante
ter alguém que direcione os primeiros passos. Mas isso não quer dizer que você não pode tá fazendo. Mas se você tem, né? Eu lembro que a gente conversou, parecia que você estava indo lá no terreiro do Gil, alguma coisa assim. Se estiver indo lá, pergunte para eles, tá? Esse é o melhor caminho para não também começar a causar atrito, né? E, inclusive, tem muito disso. Cada pessoa fala uma coisa, você vai ficar com a cabeça mil. Então, o ideal é pega o conhecimento, beleza, mas sempre pergunte, né? Confirme na onde você está indo, tá bom? Amanda, gratidão por nos apresentar todos esses conceitos de uma forma tão clara e objetiva. Muito axé. O Sidney, meu irmão, Amanda, muita axé para você, para todos nós. Sidney, bacana, que movimento, tenho algumas dúvidas referente a Umbanda e a Madrecita. Posso perguntar? Meu irmão, você consegue abrir o microfone aí? Como que tá? Porque de repente a sua pergunta fazendo aqui fica melhor para todo mundo se puder abrir o microfone. E fica mais fácil compreender também. Tá no trem. Beleza, então manda bala aí, pergunta aí no chat. Enquanto o Sidney vai perguntando, quem tiver alguma dúvida também, tá? Enquanto ele vai escrevendo ali no chat, estamos aqui, né? Podemos conversar, temos alguns minutos ainda. Oi, Bruno. Fala, Francis. Primeiramente, parabenizar. Esse estudo está ficando cada vez mais primoroso. Você está aprofundando. Está muito lindo. Falando dos pontos escados e da Pemba, né? Você podia esclarecer alguma coisa assim, porque eu tive um tempo em um terreiro, que esse terreiro ele fazia também o riscar a Pemba, né, no trabalhador da casa também, né, do filho do terreiro. Como assim? Eu não entendi. Riscar no trabalhador, no pulso? Isso, era nas costas, Certo. no punho e na frente também. Já Tá. sabe? E ó, isso é comum acontecer em trabalhos iniciáticos, tá? Em trabalho, principalmente, quanto mais raiz, mais real é esse símbolo, se é que você me entende. Então, isso é feito, né, como um selamento de corpo, isso é feito como uma facilitação também de movimento energético, mas isso é algo muito específico desse lugar que você frequentou, tá? Não sei se isso também está dentro de um trabalho de desenvolvimento interno, né? Ou se mesmo um trabalho aberto era feito dessa maneira. Sim, antes de todos os filhos da casa entrarem, né? Toda quarta-feira é o Cruzeiro das Almas, né? Lá em Mogi das Cruzes, que eu frequentei, e eles faziam esse ritual com todos. Certo, é assim, é uma particularidade, tá, dessa casa. Qual que é a minha particularidade, né, digamos, num trabalho desse? É assoprar pemba. Assoprar pemba, eu tô fazendo isso, só que não preciso fazer o símbolo em cada parte ali energética do corpo. Tá? Inclusive, o próprio médium, ele pega a pemba, né, que a gente coloca na mão e passa em determinados lugares, que vai facilitar a conexão e a purificação, né, do campo mediúnico daquele médium. Tá? Mas provavelmente é uma característica da casa. Bom, Tô. beleza. Então vamos lá. Você pegou a parte que eu falei da pemba? Sim. Tá, beleza. Provavelmente, né, isso que essa casa faz está relacionado com
abertura e conexão. Tá? Então, é proteção e abertura, para focar em um canal, em uma egrégora, em um campo vibratório ali. Tá? Não sei o que eles falavam disso. O ideal é perguntar, né? Que agora você não tá mais lá, mas é muito específico, né? Mas iniciando o trabalho, sempre fazendo, me remete isso. A um portal ali de abertura, um portal de proteção, de identificação e de conexão. Tá? Porque principalmente os lugares que você falou são Na lugares testa também. então, são aqui abriu o chakra frontal, né, deve estar relacionado a isso, tá? Ah. Vamos ver o Mano Sidney. Gostaria de saber o que ocorreu comigo no sábado. Eu entendi que recebi entidades, isso faz parte do processo de consagração, ou tem algum tipo de mediunidade? Essa pergunta aqui, acho que ninguém nunca fez, né? Viu, Mano Sidney? Essa pergunta é super comum, viu? É super comum. Isso eu posso estar falando com você no particular, tá? Deixa eu ver aqui. Entendi que recebi entidades. Ó, recebi entidades, a resposta é não. Beleza? Você não recebeu entidades, você entrou numa força forte, tá? Mas quando a gente fala da Madrecita no Recanto Cristo Rei, em um trabalho de Aruanda, a gente tem um olhar mais, digamos assim, um olhar especial para esse movimento das entidades. Embora eu saiba que em outros lugares não existe esse olhar e existe um afastamento. Por quê? Porque não é tão comum que um dirigente de trabalho xamânico tenha um conhecimento aprofundado dentro de umbanda, dentro de candomblé, dentro de terreiro. Logo, é mais seguro não permitir esse tipo de manifestação, inclusive se pautando de justificativa, de argumento de que não é necessário. Tá? Mas nós temos um olhar muito especial para isso, né? Inclusive a gente fala sobre isso nos rituais de Aruanda, que foi a primeira consagração sua, né? Num trabalho ali mais fechado, e sim, você tem mediunidade, você tem sensibilidade, mas não adianta falar sobre isso sem ter uma conversa realmente ali, né, de irmão para irmão, sobre no que a gente pode fazer juntos para te ajudar, para te dar segurança. Eu não posso falar que você tem, né, isso e vai lá, procura um terreiro. Não, não é sobre isso. Você tem que olhar para a sua história, o seu conhecimento, as suas crenças que você está se encontrando cada vez mais, e aí sim a gente começa a falar, né, de tipo de mediunidade, tá? Eu sei um pouquinho da sua história, eu te conheço, né? Então fica muito mais simples, tá bom? Mas desencana sobre questões relacionadas à incorporação, tá bom? Você não incorporou ali nenhuma espécie de entidade, tá? Eu também não incorporei nenhuma espécie de entidade, embora a olho nu ali na força talvez você tenha visto algumas coisas, tá? Tem um outro movimento também que a gente fala de incorporação, de radiação, de canalização, de acoplamento, então é outro assunto, né? Não é tão resumido assim, tudo se trata de incorporação, tá bom? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Então é isso, eu venho aqui, né, agradecer todos que estão aqui presentes, né, desde a Van, que a gente tá com saudade dela aqui, faz um tempinho que ela não vem pra cá, o Mano Cid. Eu tô aí. Oi, tudo bem, Van? Tudo e você? Tudo jóia. Sábado eu também. tô aí. Ah, que legal, vem sim, tá? Vem participar desse movimento aí, vai ser bem especial. E que se estenda isso para todos, né? Quem quiser tá junto com a gente, aprendendo a tocar um tambor diferente. Amor, Ayahuasca. a Van vai repor
Aula no sábado. Ela estará conosco o dia Ela inteiro. vai estar repondo a aula e aí vai ficar, entendi, ó. Eu vou. Beleza. A Regina também. Ô, Regina, você veio em quantos encontros presencial? Tô sentindo a sua falta, que a sua filha também, né? Vem aí sábado. Sábado não, domingo, né? Se quiser participar sábado também, tudo bem. Marcinha, saudades, Lindóia, Miyuki, Jaque, Francis, Amanda, o Alan. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado, né, de estar aqui com a gente. Até o próximo encontro. O Marco tá dando aula, tá repondo aula hoje. Por isso que ele não apareceu aqui. O Marco é quem dá a nossa aula aí de atabaque, né? E ele vai estar na linha de frente com a gente no sábado à noite, em volta da fogueira. E vai ser maravilhoso, já tô ansioso. Uma boa noite para vocês. Motumbá, um beijo no coração de cada um. E tendo dúvidas também, tá? Podem mandar mensagem para mim, né, diretamente. Vocês têm o meu WhatsApp, tá bom? E até mais. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Cadê aqui?